Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o produto escalar, ok? Então isso segue, dá continuidade à minha série sobre vetores, então a gente está saindo realmente do básico do básico. Então o produto escalar é uma noção física e matemática que pode ficar muito complicada, tá? A gente pode definir vários tipos de produto escalar. Eu vou falar nesse vídeo sobre o produto escalar o mais simples, então suponhamos que você nunca ouviu falar desse tipo de operação matemática, então esse é o vídeo certo para você. Normalmente no meu canal a gente acaba pegando temas um pouquinho mais complicados. Esse vídeo específico eu quero começar desde o começo, então realmente apresentar o que é o produto escalar, né, no plano cartesiano normal, né, com vetores normais, aquilo que a gente está acostumado, e depois no futuro eu apresento a noção de produto escalar, vamos dizer, de um ponto de vista mais matemático, né? Então, para começar, eu vou fazer um desenho, né? Suponhamos que temos dois vetores assim, né? Então aqui temos o vetor A e aqui vamos ter o vetor B, ok? E temos um ângulo entre esses dois. Então vocês veem que os vetores eles saem mais ou menos do mesmo ponto e temos um ângulo aqui. A gente não vai dar sentido para esse ângulo porque vocês vão ver que para o produto escalar o sentido não importa, tá? Então temos um ângulo entre os dois de θ, ok? A gente tem um ângulo aleatório de θ. Ok? E suponhamos que a gente quer achar componentes desses vetores, né? Então, por exemplo, eu quero achar os componentes que constituem o vetor B, né? Mas em termos de A. Então, se eu pegar uma outra cor aqui, por exemplo, se eu quero achar o componente B em A, então eu quero achar esse componente aqui, ok? Esse componente aqui. Então seria um B de A, por exemplo. Então, obviamente, isso daqui seria o que a gente chama de um escalar, é por isso que o nome é produto escalar. Então, isso daqui seria um número real. Então, para definir B, quanto que a gente anda em sentido de A para dar B, ok? E mesma coisa para A. Então, por exemplo, eu quero achar o componente de A em termos de B. Então, por exemplo, se a gente tem uma quantidade que segue o vetor B, é, qual que seria a decomposição, né, desse vetor A em termos de B e outra base. Então aqui seria, por exemplo, um A, B aqui, obviamente, mais uma vez um escalar, ou seja, um número real. Ok? Como é que a gente pode achar esses componentes, né? Como que a gente pode é, decompor um vetor? Então, por exemplo, o que eu tinha falado no vídeo de componentes, né? Temos normalmente a nossa base terrestre, que é a que a gente se interessa, então x e y aqui, né? E temos outra base, por exemplo, x1 e x2 aqui, se eu conseguir fazer reto, né? Então x2 aqui, no caso y1, perdão. E temos o nosso ângulo θ, ok? Aqui eu dei um sentido, mas normalmente não precisa dar um sentido, né? Como é que eu posso expressar a direção do vetor x1 em termos de x e y? Né? E isso daqui é muito importante, porque toda vez que a gente vai aplicar equações, né, quando a gente tem equações com vetores, a gente sempre tem que tomar cuidado que a gente está podendo somar, né? Porque se a gente tem a mesma base, não tem problema, mas se a gente tem coisas em bases diferentes, então em vez de coisas em base da x1, y1 e outros em base x, a gente não pode somar. E o produto escalar é justamente isso, é fazer essa projeção. Então, no caso, eu quero projetar o meu vetor x1 em x e em y, mesma coisa, né? Eu quero projetar o meu vetor a em b ou o meu vetor b em a, ok? E isso que é o produto escalar. Então, como é que é definido o produto escalar? Tá? Então, eu vou dar a definição dele. Então, por exemplo, se temos A, produto escalar com B, em inglês eles chamam de dot product, né? Porque é o produto ponto, porque a gente define ele como um ponto, assim, ok? Ele vai dar um número real. Ok? Então aqui vocês têm que tomar cuidado com o que significa cada coisa, né? Então aqui temos um vetor, aqui temos um vetor. O produto escalar entre dois vetores dá um escalar, ou seja, um real. É por isso que o nome é produto escalar. Ele é definido com o quê? A gente pega a norma ou a magnitude do vetor A vezes a magnitude do vetor B. Tá? Vocês podem escrever assim ou assim, né? Vezes. Eu acho que essa escrita de baixo fica muito pesada, mas matematicamente isso é mais correto do que aqui. Eu suponho que a norma disso igual a A e a norma disso igual a B, ok? Vezes o cosseno do ângulo entre os dois, ok? Cosseno de θ. Essa é a definição do produto escalar. Isso daqui já explica por que não tem problema dar sentido para o θ. Né? Porque você sabe que cosseno é uma função par, então cosseno de menos θ é igual a θ. Então, pouco importa o sentido. Né? A gente pode ir de B a A ou de A a B, não importa.
Obviamente, para outras noções, e principalmente em física, é importante saber o sentido, mas para o produto escalar, a gente não precisa saber disso. Ok? Isso daqui até explica o que eu falei no último vídeo sobre a questão dos componentes em A cosseno de θ e A seno de θ. Né? Então, por exemplo, eu tinha feito com triângulo retângulo, só que agora a gente nem precisa do triângulo retângulo mais. Então eu tenho a minha base x, minha base y, e eu quero projetar esse vetor u aqui, por exemplo. Né? Então aqui eu tenho um ângulo θ entre u e x, e entre u e y eu vou ter o ângulo π sobre 2 menos θ. Né? Porque de x a y eu tenho π sobre 2 e aqui eu vou ter θ. Então é π sobre 2 menos θ. Ok? Então se eu projetar u de x vai ser igual a, então a norma de u vezes a norma de x, tá? A norma de x é unitária, porque a base é unitária, então vai ficar u vezes cosseno de θ, ok? Então esse vai ser o, no caso eu fiz u de x, perdão, aqui vai ser u de x e aqui vai ser u escalar v, ok? Ou u escalar y vai ser u de y seno de θ. Por que seno de θ? Porque vai ser cosseno de π sobre 2 menos θ. E aí, pelas regras da trigonometria, isso vai dar aqui seno de θ. Então, vocês veem bem que eu expliquei os componentes no último vídeo, mas o produto escalar explica bem mais rápido de como fazer esse cálculo. Ok? Então, obviamente, no começo a gente faz com triângulos retângulos, o que eu mostrei, né, a técnica do SOHCAHTOA, mas vocês veem que com essa definição aqui, a gente nem precisa saber a questão do SOHCAHTOA. Então vamos ver algumas propriedades do produto escalar, tá? O produto escalar ele é comutativo, então o produto escalar de A e B, ele pode ser escrito como A cosseno de θ vezes B, ok? Ele pode ser escrito assim, né? Ou vocês veem que a gente pode mudar a ordem, né? Ou a gente pode fazer, por exemplo, B A cosseno de θ, etc. Ou cosseno de θ antes, porque aqui é um produto de números reais. Você sabe que os números reais são comutativos, então a gente pode já dizer que A escalar B igual a B escalar A, tá? Então, o produto escalar ele é comutativo. Isso é bem importante, até que é necessário para definir um produto escalar. Ok? Obviamente, a gente pode escrever o produto escalar com os vetores de unidade. Né? Então, por exemplo, a gente tem a nossa base unidade aqui. Aqui, então temos o nosso I, o nosso J e aqui vamos ter o nosso K. Ok? Então essa daqui é uma base 3D, tá? Eu tinha feito em 2D até agora, mas em 3D funciona igual, ok? A gente chama eles de vetores unidades, por quê? Porque a norma deles é igual a 1, então vocês vão ver que quando eu calcular a norma eu não vou nem escrever eles, porque a gente sabe que é igual a 1, ok? E aí, por exemplo, temos um vetor A, né? Então o vetor A, que a gente pode escrever ele nessa base IJK como AX, AY e AZ, ok? Então, isso daqui é uma escrita de um vetor na base IJK. Então, em I ele vale a x, em J ele vale a y, em Z ele vale, perdão, em K ele vale a Z, né? E mesma coisa para B. Então, aqui vai ser BX, BY e BZ. Ok? Então, o produto escalar de A com B, ele pode ser escrito de que maneira? Ele pode ser escrito como o produto escalar de AX seguindo o vetor I, mais o mais B, perdão, não B, AY, então calma aí que minha caneta ela gosta de sumir, AY seguindo o vetor J, né? Então quando eu falo um chapéu é porque é um vetor unidade, mais AZ seguindo K, produto escalar com os componentes de B. Então BX seguindo I, mais BY seguindo J, mais BZ seguindo K. Ok? E agora a gente pode distribuir esse produto. Ok? Lembre-se da definição. É A, então é as normas vezes o cosseno do ângulo. Vocês veem bem que o cosseno entre I e I, né? Então o θ entre I e I vai ser zero. Você sabe que cosseno de zero igual a 1. Então aqui a gente vai ter um resultado. Agora, entre I e J, vocês veem que o ângulo é 90 graus, é π sobre 2. Ora, cosseno de π sobre 2 igual a zero. Então vocês veem que para um produto escalar, toda vez que temos ângulos diferentes que têm a mesma base,
né, que fazem parte da mesma base, eles vão ser sempre zero. Então aqui a gente tem um ângulo de π sobre 2, aqui a gente tem um ângulo de π sobre 2, aqui temos um ângulo de π sobre 2. Então todo produto escalar entre i e j, ou entre j e k, ou entre k e i, eles são nulos, ok? Então esse cálculo vai ficar bem simples, ok? Porque a gente só vai manter os produtos dessa distribuição que são iguais. Então a gente vai manter esse daqui junto com esse, ok? Então vai ficar ax bx, ok? Lembre-se que é um escalar que vai devolver, então aqui vai sumir os vetores, mais AY BY, mais AZ BZ, ok? Isso mostra o quê? Então eu demonstrei de uma forma linear, né? Então um pouquinho mais complicada de visualizar. Vocês veem que se vocês têm os componentes de vetores, então por exemplo aqui temos 1, 2, 3, produto escalar com 3, 2, 1, vocês veem que é só fazer a multiplicação de cada linha e somar. Então vai ficar 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 3, né? Então vai ficar 10. Ok? Então o produto escalar entre esses dois aqui igual a 10. Então esse foi o vídeo de hoje. Tá? É um vídeo realmente definindo as bases do produto escalar. Então lembre-se, vocês têm a base. Como temos um cosseno na definição aqui, tudo que é cosseno de π sobre 2 vai sumir. Então, obviamente, vocês podem calcular, né, um por um. Né, depois vocês vão descobrir que vocês só perderam tempo. Né? Então, de maneira, vamos dizer, brutal, se vocês têm os componentes dos vetores, é só somar cada linha. Quer dizer, é só fazer a multiplicação de cada componente, então x com x, y com y e z com z, e depois somar tudo. Ok? E também lembrar que a ideia do produto escalar é realmente de achar as projeções, então de decompor os nossos vetores, e também de, obviamente, achar um valor real e não um vetor. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo.